Olha só a bomba que caiu no mundo de Star Wars. Começaram a surgir trechos vazados da versão em livro de Star Wars A Ascensão Skywalker, que só vai ser lançado oficialmente nas próximas semanas, mas que já teve algumas cópias antecipadas vendidas no evento. E um desses trechos revela que o Imperador Palpatine, que aparece em Exegol, lá no episódio 9, era na verdade um clone do Palpatine das trilogias antigas. E aí a gente logo se questiona. Por mais que isso seja uma versão em livro, essa explicação também serve para explicar a história do filme de Ascensão Skywalker. Esses livros são feitos para se encaixarem no cânone de Star Wars, mas eu acho que dessa vez a narrativa do livro pode ser tão diferente da versão de cinema que eu acho que esse encaixe pode ser uma coisa bem relativa dependendo do ponto de vista de quem viu o filme. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se estiver gostando do tema do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, porque me ajuda demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição, beleza? Eu tô sempre falando de cultura pop por lá. Então, enfim, vamos falar da revelação da clonagem do Palpatine. Começaram a vazar trechos da versão em livro de Star Wars Episódio 9. Como eu já falei, o livro ainda não foi oficialmente lançado, mas cópias adiantadas já foram vendidas. Como vocês estão vendo, já tem até foto delas na internet, porque uma galera já tem o produto finalizado. Tem até uma edição autografada, então, enfim, é tudo com 99% de chance de ser legítimo. Então, os trechos vazados realmente devem mostrar o que aconteceu na história. E esse trecho vazado sobre o Palpatine é o seguinte: Imperador Palpatine sobreviveu, de certo modo, e Kylo podia sentir nos seus ossos que esse corpo clonado abrigava o verdadeiro espírito do Imperador. Era um receptáculo imperfeito, entretanto, incapaz de conter seu imenso poder. Ele não poderia durar muito mais. Então o livro afirma de uma forma totalmente clara, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que o Palpatine do episódio 9 era sim um corpo clonado, possuído pelo espírito do Imperador. E para quem tem dúvidas sobre como esses livros se encaixam no cânone, tem um tweet do Matt Martin recente, que trabalha no Story Group da Lucasfilm, onde ele diz que esses livros são a mesma coisa que outros livros e quadrinhos, a respeito do encaixe deles no cânone. Então, eles são feitos para serem parte da história principal da saga. E por sinal, se você curte livros e quadrinhos de Star Wars, tem link para recomendações de alguns aqui na descrição, beleza? E aí a gente se pergunta, será que esse trecho do livro, então, pode explicar a volta do Palpatine no filme? Será que na versão de cinema, então, o Palpatine também era um clone? E na verdade eu acho que depende, porque existe uma grande diferença entre a narrativa do filme e do livro. A possibilidade do Palpatine ser um clone também foi apresentada lá no filme de Ascensão Skywalker. Em Exegol são mostrados tubos com vários corpos do Snoke, que indicam que os cultistas Sith do planeta tinham conhecimento sobre algum tipo de manipulação genética. O Palpatine até diz que criou o Snoke na sequência dessa cena, o que reforça ainda mais a existência dessa tecnologia sobre experimentos genéticos. E o Palpatine também aparece com um rosto um pouco mais liso do que ele tinha lá no episódio 6, o que também indicava que o corpo dele no episódio 9 poderia ser um corpo diferente. E por fim, aquele personagem lá do Merry, do Senhor dos Anéis, que tinha um nome esquisito lá, tenta explicar o retorno do Imperador, citando especificamente ciências sombrias, clonagem, segredos que só os Sith sabiam. Então a citação à clonagem realmente estava lá no filme. Só que eu acho que ela é citada como uma possibilidade, como algo que é deixado propositalmente em aberto. Porque, por outro lado, outros pontos da história indicavam que aquele Palpatine do episódio 9 poderia também ser o mesmo corpo do Palpatine antigo. Lá no filme de Ascensão Skywalker, o Imperador estava preso num tipo de sistema de suporte de vida, o que indicava que ele poderia estar se recuperando de alguma coisa, possivelmente dos ferimentos que ele sofreu na última vez que ele tinha sido visto, lá no episódio 6. Quando ele foi jogado lá dentro do reator. E especificamente os dedos do Palpatine também estão todos feridos no filme, o que remete à última coisa que o Palpatine foi visto fazendo, que é, novamente,
soltar raios dos seus dedos lá no Retorno de Jedi. E outra coisa bem notável aconteceu quando o Palpatine sugou a vitalidade da Rey e do Ben Solo, porque depois disso ele recuperou aquelas cicatrizes e marcas que ele tinha antigamente no rosto. E essas marcas não eram características naturais do corpo do Palpatine, porque elas foram causadas por ferimentos na luta dele contra o Mace Windu lá no episódio 3. Então, se no episódio 9 ele tinha os mesmos ferimentos no corpo, isso poderia indicar que o Palpatine do episódio 9 tinha o mesmo corpo que estava presente lá no momento da luta contra o Mace Windu. Eu sei que Star Wars realmente não se aprofunda muito em detalhes de ciência e coisas do tipo, mas a cena que mostra o Imperador ganhando essas cicatrizes é um dos momentos realmente intencionalmente mais marcantes da vida do personagem. O público sabe que essas marcas são consequências de um evento muito específico, e por isso que a presença dessas cicatrizes no Palpatine de Ascensão Skywalker poderia indicar que o Imperador do episódio 9 tinha o mesmo corpo que esteve presente nos eventos das trilogias anteriores. E por causa de todas essas evidências que eu, pessoalmente, acho que a origem do corpo do Palpatine em Ascensão Skywalker é algo deixado em aberto no filme, que é sujeito à interpretação do público. Você pode achar que ele é um clone, porque tem evidências, como eu já mostrei, mas você também pode achar que aquele Palpatine é o mesmo de antes, recuperado de alguma forma experimental, porque tem coisas que sustentam essa interpretação. Você não tem nenhum grande argumento no filme que negue esses dois lados de interpretação e deixe 100% clara a origem do corpo do Palpatine. Até por isso que o debate sobre a origem do Imperador depois de Ascensão Skywalker ficou muito em aberto. As pessoas na internet diziam, acho que é um clone, acho que é ele mesmo, não sei, vamos ver. E assim ficou, porque muita gente não teve 100% de certeza. E isso não é à toa. O filme deixou isso em aberto. Mas, por outro lado, o livro tem uma narrativa completamente diferente. Porque ele explica a origem do corpo do Palpatine numa única frase, sem deixar a mínima sombra de dúvida. O ponto de vista do narrador confiável da história do livro define o Palpatine como um clone, então fica 100% confirmada a origem dele. O parágrafo anterior até cita equipamentos das guerras clônicas, atribuindo o sistema de clonagem do Palpatine à época das Clone Wars, deixando realmente bem provado que ele é um clone. Eu sei que o personagem do Merry do Senhor dos Anéis também cita a clonagem explicitamente no filme, mas ele é um personagem da história com um ponto de vista pessoal. Ele é uma pessoa dizendo o que ele acha sobre o retorno do Palpatine. E por isso, a opinião dele é uma possibilidade que também não é 100% definida como uma verdade absoluta da história do filme. A opinião dele como personagem dentro da história é algo completamente diferente da afirmação do narrador confiável do livro. Esse livro também poderia só sugerir que o Palpatine era um clone, só descrevendo algumas evidências, da mesma forma que o filme mostrou evidências para o público, sem confirmar 100% delas. Mas não, o livro não descreveu evidências, ele afirmou com 100% de certeza. É algo que tem uma narrativa bem diferente. E eu falei isso tudo para dizer que, vamos lá, hora da conclusão. Eu acho que depois de ler a versão em livro de Ascensão Skywalker, você pode assistir ao filme tendo certeza que aquele Palpatine ali é um clone. Afinal, o livro é feito para se encaixar como parte do cânone, e por isso ele pode reforçar as evidências que você enxerga no filme, caso você tenha visto a versão de cinema e interpretado que o Palpatine era ou poderia ser um clone. Mas agora que vem a interpretação mais interessante desse caso, eu acho, porque por outro lado, se o filme deixou essa possibilidade da clonagem em aberto e não definiu uma resposta definitiva para essa origem, eu acho que você também tem todo o direito de ver o filme e enxergar aquele Palpatine ali como o corpo original que você viu nos filmes anteriores. Caso você tenha interpretado a história do filme dessa forma, pelas evidências que ele te apresentou, é claro. Porque o público não tinha acesso a essas informações do livro quando pagou o ingresso para assistir a Ascensão Skywalker. Então, se a narrativa do filme é diferente da do livro, eu acho que os dois podem ser vistos como histórias diferentes pelo público.
tudo depende do que você interpretou do filme. O próprio Pablo Hidalgo, da Lucasfilm, já disse que esses livros de novelizações de Star Wars, por mais que sejam feitos para serem canônicos, são meio complicados dentro dele. Porque quando eles acabam contrariando eventos que acontecem nos filmes, como já aconteceu antes, é a história do cinema que acaba sendo a verdadeira história final presente do cânone. Então acho que o público tem que ficar livre para interpretar o filme focado no que a versão de cinema transmitiu para o público. Se você quiser usar o ponto de vista da versão em livro, você também pode. Mas eu acho que não é uma obrigação, porque as narrativas acabaram sendo bem diferentes nesse aspecto específico da confirmação da clonagem. Mas vamos lá, como eu já falei que o livro é feito para ser canônico, vamos debater o que essa definição do Palpatine como um clone significa pro cânone de Star Wars. Porque eu acho que essa novidade traz alguns questionamentos e até diferenças, digamos assim. Número 1, vamos lá. Se o Palpatine tinha um clone que ele conseguiu possuir com o espírito verdadeiro dele, depois de ser derrotado pelo Vader lá no episódio 6, será que alguma coisa impede ele de voltar depois que ele foi derrotado pela Rey agora, no episódio 9? Porque se existia um clone que foi possuído pelo espírito, então quem sabe pode haver outro que seja novamente possuído pelo mesmo espírito. Enfim, quem sabe a gente tenha um episódio 10 aí pela frente. E questionamento número 2, que eu inclusive acho que é o mais importante. Quem é das antigas conhece isso aqui. Lá no antigo universo expandido, que se tornou o selo Legends atualmente, existia essa HQ Império do Mal que eu tenho aqui nas minhas mãos, que foi publicada nos anos 90. E nessa história aqui, o Palpatine também voltou à vida depois do episódio 6, através de um sistema de clonagem. O Luke até luta contra um clone do Palpatine possuído pelo espírito verdadeiro do Imperador. Então a história é realmente bem parecida com o que a gente viu no episódio 9 em relação a esse aspecto da clonagem. E acontece que no passado, o George Lucas, o próprio criador de Star Wars, já tinha dito com todas as letras que ele não via o universo expandido como parte do mesmo universo dos filmes da saga. Ele viu os dois como coisas separadas. E ele comentou especificamente esse aspecto da clonagem. Durante uma entrevista pro Total Film, o George Lucas disse: "A história de Star Wars é realmente a tragédia de Darth Vader. Essa é a história. Uma vez que Vader morre, ele não volta à vida, o Imperador não é clonado e Luke não se casa." Então, veja bem, ele disse que na visão dele, do criador da franquia, o Imperador não seria clonado na história de Star Wars. E isso não é só uma fala de uma entrevista do George Lucas que não é perceptível dentro da história de Star Wars. Porque essa interpretação dele é visível na espinha dorsal da franquia, na parte mais importante da história, que é o arco da história do Anakin Skywalker. Relembra aí o que é dito sobre a profecia do escolhido. With all due respect, Master, is he not the chosen one? Is he not to destroy the Sith and bring balance to the Force? So the prophecy says. Então a profecia define que o Anakin vai destruir os Sith e trazer equilíbrio para a Força. O Yoda até diz realmente que a profecia pode ter sido mal interpretada, mas ele diz isso naquele momento porque os Jedi começam a desconfiar que o Anakin não vai conseguir destruir os Sith. Só que no fim da saga, lá no episódio 6, o Imperador é destruído. Então o Anakin destrói de fato os Sith e a profecia se prova correta. E isso foi a forma que o George Lucas usou para deixar claro dentro da história dele que a profecia do Anakin era a destruição dos Sith. E por isso o Imperador não seria clonado depois da morte do Anakin, como o próprio George Lucas disse. Destruir os Sith, na visão do George, era algo definitivo, era algo atrelado ao final da profecia. Eu acho que não era algo tipo matar um corpo até que um Sith possa possuir outro corpo depois. Era realmente destruir, acabar com a ameaça dos Sith no universo. Essa é a grandeza do sacrifício do Anakin. Tipo, se você destrói algo e esse algo volta, você não destruiu essa coisa, entendeu? Eu não acho que seja assim que funciona.
E pelo visto nem o George. Então esse retorno, essa clonagem do Palpatine acaba sendo diferente da visão do George para a história de Star Wars. E mais importante, diferente da visão que ele teve e inseriu na história dos filmes anteriores. E isso não é uma opinião minha, é o que o próprio George disse. Porque justamente a parte mais importante da saga, na visão do George, foi mostrar a destruição dos Sith pelo Anakin. E outra coisa que eu preciso deixar claro, eu gosto de muitas coisas da nova trilogia, de personagens dela, de tramas que ela apresenta, e até agora eu sinceramente acho que ela se encaixa em muitas direções que o George estabeleceu nas histórias dele. Eu sempre falei isso aqui no canal. Mas essa parte específica da clonagem do Imperador Palpatine não é realmente complementar à história do George das trilogias anteriores, como ele mesmo já falou. E isso não faz a nova trilogia ser necessariamente ruim. Eu acho que ela tem muitas coisas boas e que gosto vai de cada um. Você pode gostar de algumas coisas, não gostar de outras, e tudo bem, depende de você. Mas eu admito que, da mesma forma que eu não gostava muito dessa clonagem do Palpatine no antigo universo expandido, dessa parte do Legends, eu também acabo não gostando dessa clonagem dele na atual trilogia. Eu acho que é o tipo de coisa que na história dos filmes deixa claro que existe uma divisão entre a trilogia sequel e as duas trilogias originais. Então, enfim, essa é a minha visão sobre essa bomba que caiu no universo de Star Wars. Eu quero ver como é que isso aí vai ser lidado no cânone daqui pra frente. Acho que isso pode aparecer em outras coisas, porque é algo realmente bem significativo. Acho que vai de cada um gostar disso ou não. Acho que é algo muito pessoal, depende de você. Então, digam aí nos comentários o que vocês acham e por quê. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever também, é só clicar aqui embaixo. Link pro meu Instagram também tá aqui na descrição e eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.